Olá a todos e todas, vamos então a mais um vídeo de nossa disciplina de hebraico bíblico, hebraico instrumental bíblico, mas agora vamos falar um pouco a respeito dos conteúdos que perfazem a nossa unidade 3, né? A unidade que é dividida então entre os assuntos, as temáticas de artigo e de preposição. Como sempre, peço que vocês abram, né, melhor dizendo, os seus livros didáticos e, se desejarem, então, acompanhem aí todo o desenvolvimento, toda a explicação. Qualquer dúvida, vocês sabem que devem utilizar o nosso fórum de discussão. Também ficou, em relação ao nosso vídeo da unidade 2, né? Ele ficou bem extenso porque era um conteúdo maior, e aí eu peço desculpas mais uma vez se o vídeo ficou de certa forma exaustivo. Escreva então, faça as suas críticas também no nosso fórum de discussão e coloque as unidades lá se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão a fazer, ok? Então, diante de do nosso livro didático aberto, deixa eu aqui colocar o meu também. Já está aqui meu livro didático aberto, nessa unidade que nós falamos a respeito de artigos e preposições. Como vocês sabem, eu utilizo esse material do livro, mas a minha didática do hebraico é sempre muito mais fundamentada nesse livro que eu já apresentei para vocês, pelo menos já falei, né? A, a gramática instrumental, deixa eu aqui colocar aqui direitinho, né? Essa gramática instrumental aqui do hebraico bíblico, do professor Antônio Renato Busso, né? Gramática, então, da editora Vida Nova, passo a passo, tá? Então, é por isso eu peço desculpas a vocês devido a alguma pronúncia talvez diferente, é justamente porque eu tenho como costume muito mais utilizar essa gramática aqui nas aulas que eu dou ainda em alguns locais de hebraico instrumental, tá bom? Então, vamos então partir para a nossa no nosso livro didático, na nossa unidade, então, 3, né? Então, dando já um salto, vamos direto, então, já à página 5, para que esse vídeo, então, não fique tão exaustivo como ficou o outro, talvez, né? Eu espero que vocês comentem a respeito do vídeo da unidade 2, que eu até dividi em duas partes, né? Uma parte ficou lá realmente em vídeos de mediação unidade 2, e depois eu criei um novo link lá depois da unidade 8. Eu espero que todos tenham encontrado a sequência da aula. Então vamos lá. O artigo. Na língua portuguesa, os artigos são classificados como definidos e indefinidos. Os definidos são o a, os, as, e os indefinidos, uma, uns, umas, né? E aí o exemplo que é colocado a partir da língua portuguesa, né? A fé e uma fé, né? Aquela questão da definição e da indefinição a partir dos artigos. Observe que a mudança do artigo também muda o sentido da informação. No primeiro caso, é uma fé específica, e no segundo caso, né, pode ser qualquer fé, uma fé qualquer, justamente pela indefinição. No hebraico, o artigo é representado pela letra ri, né, normalmente com patá, né, ri com patá, que é colocado na frente da palavra, mas não há essa distinção entre artigo definido e indefinido, né? Observe a palavra, então temos aí a palavra camelo, né, que seria mais ou menos pronunciada como gamou, gamal, né, gamal. Agora colocaremos o artigo na palavra, então foi acrescentado um ri com patá, e observe também que há um ponto dentro do guimel, né? Foi colocado o ri com patá e mais um guimel, né? Então, se fôssemos pronunciar, ficaria ragamal, ragamal, né? E aí ficaria o camelo. Não sei se eu estou adiantando aqui, mas eu já explico para vocês a partir daquela gramática que eu estudo, né? Eu acabei de indicar para vocês. Não sei se aqui terá uma regra diferente. Se tiver uma regra, eu a mencionarei. Mas a ausência do artigo definido nas palavras em hebraico já então pressupõe o artigo indefinido. Como assim? Na palavra de cima nós temos lá, ó, gamal, camelo, né? Como não há nenhum artigo, então já pressupõe que nós poderíamos assim traduzir por um camelo, ok?
E no exemplo de baixo, aí sim, nós temos a introdução do artigo definido. Vamos continuar a leitura. Na verdade, o que vai indefinir a palavra é exatamente a ausência do artigo. No primeiro exemplo, sem artigo, é qualquer camelo, como então eu tentei dizer para vocês. No segundo, é o camelo. Um camelo que já foi introduzido na narrativa e ambos interlocutores conhecem. O detalhe a que se deve prestar atenção no uso do artigo em hebraico é o fato de que, assim como o vav poderá ocorrer alguma mudança na vogal de acordo com a consoante que vier depois do artigo, mas para o nosso curso você não precisará se preocupar com a vocalização do artigo. Nosso objetivo é leitura de texto transliterado. Veja no quadro abaixo algumas alterações vocálicas possíveis. Então, o que nós temos aí? O ri com o patá é a pontuação mais comum, com o patá embaixo, que leva o daguesh, né? Lembra lá daquela bolinha que ficou então no exemplo acima, né? Na palavra camelo. Então, na primeira palavra camelo, né? Sem o artigo definido, né? Não tínhamos o daguesh. Na palavra de baixo, junto com o artigo, o daguesh já veio. Então, o daguesh para a consoante que vem em sequência. Lembrando que ocorre daguesh em guturais como o ret, né? Ri com kametz. Usa-se o artigo com kametz, ou aqui kamatz, quando anteceder palavras iniciadas por aleph ou reish, né? E ri com segol. Usa-se o artigo com segol quando estiver precedendo as letras ri com kametz e ayin com kametz com kamatz, ou antes de ri com segol, ret com segol e o ret, no caso aí, que é um ret com uma semivogal composta, né? Que aí, no caso, é o ret é consoante e a semivogal composta é o shevá com patá. E aqui chamado de ret com ratef patá, ok? Isso assim foi uma forma mais breve que a apostila, então, nosso livro didático coloca para que sejamos mais diretos com essas questões, tá? E aí já dá um salto para as preposições. Na língua portuguesa temos várias preposições, a, ante, de, para, em, etc. E a função delas é ligar palavras. Você se lembra? Escreveu para os fiéis, ficou sob as nuvens. No hebraico, as preposições também têm a função de ligar palavras. Veja que também se juntam à palavra. Estudaremos agora as preposições, olha lá, bet, o cap, ou kaf, né? E o lamed, né? Que tem valor semântico de em, como e para, respectivamente. Então, o bet significa em, o kaf ou cap significa como, e o lamed sempre vai significar para, né? Então, nós temos a palavra em hebraico que você já conhece bem, né? A palavra shalom, né? Shalom, que significa paz. Então, foi colocado ali a seguinte preposição, o bet com o shevá, que na tradução, então, ficaria como em paz, já que a tradução do bet pela preposição em. Então, beshalom, 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 então significa, traduzido para a língua portuguesa, em paz. A palavra em hebraico, né, davar, davar, significa palavra, a tradução, né, davar transliterado, ok? Assim como lá em cima, shalom é a transliteração, paz a tradução e a palavra com a preposição, né? O segundo exemplo, então, nós temos davar, né? Davar, a palavra transliterada, depois davar em hebraico, lido sempre da direita para a esquerda, e entre parênteses a tradução de davar. Davar significa justamente palavra. E agora, esse vocábulo em hebraico junto com a preposição kaf, né? Ou kaf, né? Então fica que devar, que poderíamos traduzir certamente por como palavra, né? Alguma coisa nesse sentido. E por último, a palavra call, né? Call, transliterado, call, em hebraico, e significa, entre parênteses, voz. E com a preposição lamed com shevá fica lekol, que nós poderíamos então traduzir para voz, ok? Observe no quadro abaixo o uso das preposições bet, que significa em, e o sinal vocálico que o acompanha, né? Bet com shevá é a forma mais comum, mas dependendo da consoante que vier posteriormente, pode haver uma modificação, né? São as exceções às tantas que o hebraico tem, né? Então esse bet que aparece não mais com shevá, mas um bet com hirik,
quando a consoante posterior estiver com chevá, né? Bet com patá, bet com segol e bet com cametes. Usa-se patá, segol ou cametes quando o som da consoante posterior for gutural com chevá. Assim, a consoante tomará a vogal do ratef, como também ocorre no vave conjuntivo. Veja, temos aí um exemplo, então, bet com o cametes ou com o camates, né? Antes de sílaba tônica, usa-se o camates, ok? Olha aí um exemplo interessante, né? Quando o lamed ou lamet bet, preposição, estiverem precedendo um artigo, o artigo sumirá e permanecerá a preposição, né? Então, nós temos aí o exemplo para o rei, porque esse artigo, perdão, essa preposição que aqui está, é o lamed com patá e não o lamed com chevá. Então, nós temos aí lamed com patá e logo depois nós temos a palavra rei, né, que significa meler, né? Então, lameler, então significaria aí para o rei, né? E aí no caso da preposição, observe bem que diz que o artigo some e permanece a preposição, né? Embora esse exemplo aqui de o rei, né? Então, saindo do exemplo da palavra com preposição, labeler, para aí o rei, né? Não temos aqui nesse exemplo a introdução das vogais, né? Mas seria então Hameler. Hameler seria então o rei e Lameler para o rei. Agora veja as preposições que estudamos em alguns exemplos do Antigo Testamento. Busque memorizá-las, pois ajudará no exercício de tradução e leitura, né? Eu acho que é o exercício que está lá no final desse nosso livro didático, mas que vocês podem certamente voltar para poder, então, fazer o exercício por consulta antes de memorizar, né? Então, temos aí, ó, no lado esquerdo, a forma, né? Bet com chevá, bet com hirik, bet com cametes, bet com patá, bet com segol, bet com outro cametes, mais bet com cametes, bet com patá e bet com segol, né? E aí temos o exemplo, né? Olha lá. Seria o primeiro exemplo, a gente poderia ler, já que tem a palavra, né? Tem um a e in, não tem som, mas leva o som do segol, depois um tissadê com segol e um bet no final sem ponto, que ele tem som então de V. Então seria B e SV, né? B e SV. B e SV. B e SV. B e SV, né? Seria então a tradução de em sofrimento, em dor, né? Uma referência então ao texto do Bereshit, o texto de Gênesis 3,16. Embaixo teremos aí também uma preposição, né? Notem que quase todas as preposições aqui com bet serão traduzidas por em, né? Com algumas exceções aqui que nós apresentaremos. Segundo exemplo, o bet com hirik, né? Então seria bidemut, que seria em semelhança, então referência ao texto de Gênesis 5:1, né? Terceiro exemplo, esse bet provavelmente acredito com cametes, né? Cametes para ser traduzido como a vogal A, né? Então seria h, ri, uf, porque temos aí um P final, né? O P final tem som de F, então seria Briuf, em cólera, ou melhor, né, embaixo, encolerizado também serve, né? Então, um exemplo de Êxodo 11:8, né? Um exemplo agora com a palavra sonho, né? Então, uma união do bet com patá e mais a palavra sonho, né? Para ficar então em sonho. Bahalom. Melhor dizendo, né, a gente pode botar essa sílaba mais tônica, né? Porque o patá tem sempre som de A, como na palavra pá. Então, Bahalom, que seria em sonho, então, o texto de 1 Reis 3:5, né? Mais um exemplo de bet com segol, né? Bet tem o som, pela gramática do professor Antônio Renato Cusso,
né? O segol ele tem um som de E como na palavra pé. Então nós temos um segol aqui junto com uma preposição e depois um shevá composto de segol embaixo do aleph, ok? E aí a palavra que significa então seria todo esse composto para significar a palavra que nós temos em português, né? O monossílabo, então fé, mas em hebraico be munato, be munato, be munato, be munato. Seria então em sua fé ou por sua fé, um texto de Abacuque 2:4. Depois mais um exemplo com o Kametz, né? Então, já que aqui não há uma sinalização dizendo se isso é um Kametz Gadol ou então é um Kametz Katon ou Kibbutz, né? Se é a letra A ou se é a letra O, nós vamos então traduzir aqui como letra A, né? Então, a palavra aqui que significa melhor do que em ocasião seria o que está aqui na ocasião. Então, B-et, né? O ayin aqui é uma consoante muda. Então, a gente pega o som da preposição B, depois o serê que está embaixo do ayin. Então, B-et. B-et, que seria, então, na ocasião, um texto de referência, Gênesis 21:22. Depois aqui um outro exemplo, de novo, com bet com kametz, ou com kamatz. Esse é um exemplo muito legal, né? Porque a gente observa, então, que a palavra... temos aí a palavra terra, né? Que seria sem a preposição e sem artigo. A palavra terra seria escrita com dois segóis, né? Seria eretz. A palavra terra em hebraico é eretz, mas aqui, por causa da preposição, ficou como beretz. Observe, então, que a preposição, então, e tanto o aleph possui kametz, né? Houve uma modificação por causa da preposição no escrito da palavra. Portanto, é beretz, pela terra, né? Exemplo muito clássico e constante nos textos de Gênesis aqui, Gênesis 4:12, né? A palavra dia, que em hebraico significa yom, né? Yom é somente a palavra dia. E aí, voltando àquela perspectiva, né? Se eu não tenho nenhum artigo, se eu não tenho nenhuma preposição, a palavra yom sem artigo e sem preposição, então ela pode ser traduzida por um dia, quer dizer, um dia qualquer. Mas aqui no caso, nós temos aqui uma preposição ba-yom, ba-yom, então seria no dia. Gênesis 2:2, né? E o último exemplo, um exemplo de bet com segol, para fazer aquele segol bem aberto do E, como na palavra pé, para ficar então be, né? Nam, be-nam, be-nam, na nuvem, né? Porque aqui na palavra nuvem, ela se inicia com ayin, que não tem sol, que não possui som, mas embaixo tem um kametz, depois uma consoante num, né? Que tem o nosso a correspondente é a nossa letra N do alfabeto, outro kametz embaixo do num, e depois ali, ó, outro num, mas é um num final. Então, por isso que é be-nam, que significa, então, na nuvem, né? Aí a Kozokiul, né? Que é o nome de Ezequiel, a pronúncia, né, do nome de Ezequiel, versículo 1, verso 28. Ainda temos mais aqui exemplos na próxima página, né? Na próxima página ainda, agora exemplos com justamente o CAF ou o CAP, né? Então, muito parecido com os exemplos que foram ditos acima, e aí é importante a gente tentar então fazer a leitura, vocês tentarem fazer a leitura depois que eu já dei aí uma palhinha, né? Mesmo assim, vamos ver que pelo menos esse primeiro exemplo, que é o mais comum, que é o CAP com shevá, né? Lembrando que foi apresentado lá em cima as preposições bet com shevá, cap com shevá e o lamed com shevá, né? Então, assim, na maioria das vezes é que aparecem essas preposições dentro do texto da Bíblia hebraica, né? Então, assim, no primeiro exemplo aí, ó, nós temos aí o cap, então, com shevá, depois um tissadê com patá, um lamed com shevá, e esse shevá é um shevá mudo, então ele só está ali para terminar a sílaba, e depois um men junto com um rolen com vav, né? Então seria que
te salmou, que te salmou, que te salmou, conforme sua imagem, né? E depois, então, nós temos outros exemplos ali, com a palavra coração, que é muito interessante, um outro tipo de preposição, né? Que seria qu'il vou, kilvavô, conforme seu coração, ok? Então depois vocês tentem fazer as leituras desses exemplos dessa preposição com o cap junto às palavras, né? Deixa eu ver se tem mais uma aqui, todas elas são interessantes, mas aqui aqui como uma árvore, né? É muito interessante aqui esse exemplo aqui, né? A palavra árvore, somente árvore em hebraico, significa etz, porque nós temos ali o quê? Um tsadê final que tem o som então de TS. Como há um AIN, o AIN não possui som, então nós temos etz. E o serê, que é a vogal, é uma vogal de pronúncia longa, de pronúncia fechada, né? Seria a ideia de E como na palavra V. Por isso a palavra árvore em hebraico, melhor, mais próximo do correto a ser então pronunciado, seria etz. Então, com a preposição, nós temos que-etz. Que-etz. Então, como uma árvore, ok? E aí depois nós temos aí a palavra pedra, grande, leite, sendo utilizado então com essas preposições, então que a preposição kaf, da sua forma primeira, vamos dizer assim, mais conhecida, o kaf com shevá, vai dando lugar a kaf com outras vogais, dependendo da palavra, da consoante que se inicia a outra palavra com a vogal, ok? Então aqui ainda estamos agora no último exemplo, o quadro 3, ainda na página 8, que é o quadro justamente com o lamed, né? O lamed com o shevá. Primeira palavra, então tem a tradução de para exterminar ou para aniquilar, ok? Um exemplo de Gênesis 6:17. Então a palavra exterminar em hebraico nós temos aí o que? Shanhet, Shanhet, né? Shanhet. E agora com a preposição mais comum, lamed com shevá, fica então leshahet, leshahet. Seria então para exterminar, para aniquilar, ok? Então vocês deem sequência. Isso aqui é muito legal. Olha esse exemplo aqui com a palavra para a verdade, né? A palavra verdade, então, talvez seja muito conhecida do nosso convívio diário aí, quando as pessoas gostam de falar alguma palavra em hebraico, nós temos o que? Olha lá, emunã. Emunã, emunã, então, é verdade em hebraico. Emunã, uma verdade, né? Qualquer verdade. Agora, le emunã, né? Ou seria melhor mais aberto, desculpe então, né? Emuná, emunã, emunã, emunã seria a pronúncia talvez a mais correta, né? Porque nós temos ali um shevá composto de segol, o aleph sem som, embaixo do aleph shevá composto de segol, um mem, um shurek, depois um nun, depois um kametz e um ri no final da palavra. Então, como o segol tem a pronúncia de como na palavra pé, então vocês me desculpem, a pronúncia correta é mais aberta. Então seria le emunã, le emunã, le emunã seria a pronúncia correta, indicando assim um caminho, né? Aquela questão da tradução para verdade, ok? Há um outro exemplo aqui, né, falando dos amorreus, né, ou do amorreu. Nós temos também o aleph, e embaixo do aleph, de novo, um shevá composto de segol, um mem, um rolen em cima, né, ou rolen, uma vogal em cima, depois um resh, ou reish, e um iod, que não é uma vogal. Iod é uma consoante, né, é o nosso y, né? Então seria como?
com a preposição agora, né? Le é morir. Le é morir. Le é morir. Ao amorreu, ou se fosse um plural, né? Aos amorreus. Ok? Então, depois vocês tentem aí dar continuidade a essas leituras, né? Que no primeiro momento realmente é muito difícil, mas que é totalmente possível. Você sabia que existem outras preposições que não são prefixadas, né? Existem outras preposições que são independentes, não fixadas, funcionam de modo semelhante às preposições em português. Algumas das mais comuns são, e nós temos aí os diversos exemplos de preposições. Quando o autor aqui, né, quando a professora aqui diz que são preposições independentes, não fixadas, é porque provavelmente, certamente, elas não aparecem junto com a palavra, como nos exemplos que nós vimos dessas preposições e como os exemplos que vimos lá com o artigo, né? Os artigos em hebraico eles estão juntos das palavras, eles não são separados, né? Já as preposições têm esses exemplos aqui que depois vocês podem tentar, né, fazer a leitura. Deixa eu ver alguns aqui para a gente entender que eles podem aparecer de forma separada. O primeiro exemplo é el. El, para, em direção a, para, dentro de, e por aí vai. O segundo exemplo, ao. Ao, sobre, em cima de. Terceiro exemplo seria com ayin, que não tem som, assim como o de cima, que tem ayin também. Só que no terceiro exemplo seria im. Im, simplesmente com. E depois, ó, esse terceiro aqui, perdão, esse quarto, entre, seria be, né? Seria be-in. Be-in seria entre, né? Be-in. Be-in. O último exemplo aqui desse lado esquerdo seria ar. Ar. Depois esse aqui é muito interessante, ó, diante de, frente de, né? Como esse P aqui, ó, observem bem essa segunda consoante aqui da direita para a esquerda, né? É um P sem um ponto, ele vai ter som de F. Então, e embaixo dele tem um chevá que é mudo, ok? Esse P tem som de F e embaixo dele um chevá mudo. Portanto, seria lifnei. Lifnei, né? Seria a pronúncia, então, provável de diante de, frente de. Lifnei, tá? De e a partir de. O outro exemplo seria min. Min, porque tem um num final, ok? Embaixo de, em vez de, seria o que então? Seria tahat. Tahat. Atrás de e depois de. Aharei. Aharei. Ok? Ao lado de seria etisel. Etisel. Ao lado de. Ok? Então depois vocês deem mais uma lida aí com calma. Depois tem interatividade na prática, um vídeo, depois o vocabulário, né? Que já indica aí que estamos assim no final dessa apostila, esse vídeo. Então, é um vídeo que ficou, né? Que ficará, então, deixa eu dar uma olhada aqui. É um vídeo mais breve, né? Um vídeo, então acho que a gente chega até meia hora. Vou dar uma olhada aqui e já passar para vocês esses outros exemplos que aqui são dados, né? No vocabulário. Vocabulário com, deixa eu ver algumas palavras aqui, né? Bem, vamos ler aqui, né? Então, assim, quase todas, né? Grande, né? Gadol, né? Gadol. Velho, mas só se refere às pessoas e não às coisas. Então, velho seria, então, zaken. Zaken. Não sei se isso tem a ver com o nome direto em hebraico, né? Como a gente pensa, né? Jesus falando de Zaqueu. Mas é parecido, né? Só uma especulação, tá, gente? Não vai depois dizer que eu estou afirmando isso. Mas é zaken, ok? Novo. Esse shin aqui, no final da palavra novo, parece que está faltando justamente o ponto ao lado direito para que ele seja um shin, né? Se for um shin, seria então ranch, rash, aberto não, rush, seria novo, forte, de novo, zuk seria forte, vivo seria
Rai, né? Rai seria vivo. E depois outras palavras aí, sábio, bonito, reto. Deixa eu ver aqui. Amargo. Deixa eu dar uma olhada aqui.